Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, mas também em podcast, claro, no YouTube para você acompanhar em vídeo aí, com legendas, com informações, QR Codes e tudo mais para você ficar ligado no conteúdo. Aproveita, se inscreve aí, ativa as notificações para você ficar por dentro dos novos programas. Sempre que houver um lançamento aí, você vai estar atento, e segue também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vini Chaves. A gente vem hoje com um programa polêmico, será, Malik? Vai ser um bate-papo muito legal hoje com a nossa convidada aqui, mas antes vamos falar daquelas empresas aí que fazem com que tudo isso seja possível. E a BeMind já está conosco aí há muito tempo e também já está ajudando muitas empresas há muito tempo aí, e muitos empreendedores principalmente, a tirarem a mão aí do operacional, pensarem de forma mais estratégica, porque eles vão assumir para você toda aquela parte de contabilidade, a questão do teu financeiro, controladoria, a parte de departamento pessoal, folha de pagamento. Cara, eles vão realmente operar isso para você, então operacionalizar, na verdade, isso para você. Então tu já tira toda essa demanda de você aí que empreende, que precisa pensar em, de repente, em contratar melhor, em aprimorar o seu produto. Então, a BeMind tem tudo isso para você. Você pode chamar eles aí para ajudar a sua empresa também no telefone, no WhatsApp 49999370001. Siga lá também a BeMind no Instagram, que é o @BeMindSoluções. Se você está acompanhando a gente por vídeo, escaneia o QR Code aí e já conversa com eles para trazer essa melhoria para a tua empresa. Uma característica do mundo que a gente está vivendo agora é o grande número de incertezas, né? A gente saiu daquela situação onde a gente conseguia ter mais previsibilidade, e quando a gente fala de investimentos, então a situação fica muito mais complexa com o cenário global, com tudo que está acontecendo. E mais uma vez eu reforço a importância de você ter uma boa assessoria de investimento para definir o que você vai fazer com o seu dinheiro. Recentemente, a XP Investimentos e os especialistas da Nipur publicaram um negócio muito legal nas redes sociais, colocando das projeções de queda de juros e como isso pode impactar positivamente no resultado da Bolsa brasileira. Ou seja, a Bolsa pode performar bem legal agora nos próximos períodos, mas claro, precisa um planejamento e entender quais segmentos, como você pode atuar nas ações da Bolsa de Valores brasileira e outras também do exterior, quem sabe, né? Você também pode investir pela XP Investimentos aí em ações aí de qualquer país aí através das plataformas digitais disponibilizadas. E mais um dado legal também para você ficar atento, a Nipur também foi premiada agora com ótimas colocações e medalhas, né, aí numa premiação recente aí da XP Investimentos. Então a gente fica feliz de ter uma assessoria premiada aí, a melhor do sul do Brasil, né, já reconhecida. E aí você fica ligadinho nessa dica então para você planejar os teus investimentos de agora em diante com a possibilidade da queda dos juros e o cenário global. Fica atento aí. Chama no Instagram também, ó, @NipurFinance, ou no WhatsApp 49999568641. Escaneia o QR Code que tem mais dica para você. Independente aí de qual setor você atua, a gente vem falando aqui, vou repetir, você precisa digitalizar o seu negócio. Seus clientes estão todos se digitalizando. Não é, o cliente que é mais velho, o idoso, cara, os idosos estão todos no celular, tá todo mundo lá zapeando no Zap, né? E a galera mais jovem então nem se fala. Então assim, tu precisa digitalizar, porque você vai ser engolido pela tecnologia se você não ficar atento a isso. É claro que tem a questão humana, você tem que se preocupar com as pessoas, a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas a T Plus aí pode te ajudar com todo o aparato que você precisa para se conectar com a internet, ter também a infraestrutura, tecnologias, serviços em nuvem para você poder trazer os servidores para a nuvem, segurança digital também, né? É importante você também ter esse apoio e ter o backup dos seus arquivos também. Então, assim, a T Plus tem de tudo que você precisa aí para poder digitalizar, não tem desculpa, e melhor que a T Plus ainda tem um atendimento muito humanizado, vai poder te ajudar a pegar na mão realmente, dar esses primeiros passos. Tu pode entrar em contato com a T Plus pelo WhatsApp no 3249 DDD, né? 3240-0800, ou também escanear aí o QR Code, conversar direto com a equipe aí e trazer tudo para sua empresa. Ô Vini, você falou uma palavra ali, humanizado, né? Eu fiquei pensando quando você falou nessa palavra, né? Como a gente está vivendo, de certa forma, um paradoxo, né? E como a gente está vivendo um momento complexo também de ser analisado pelas pessoas. No seguinte sentido, a gente precisa digitalizar, né? Precisa utilizar a inteligência artificial, ou seja,
robotizar muitos processos, Sim. mas tornar eles humanos. Então existe, né? Até tem alguns autores que falam sobre isso, o próprio Arthur Igreja, que teve aqui no Pulso, comenta um pouco sobre isso, aquela questão assim da humanização do robô e a robotização das pessoas que a gente está vivendo, né? A mecanização. É um bom ponto para ser Eu discutido. acho que é um bom ponto e eu quis tocar nesse assunto quando você falou no humanizado, porque eu acho que tem um pouco a ver com o assunto do programa de hoje, né, Vinícius? Quer apresentar aí a nossa convidada e o tema? Antes de a gente entrar no tema em si, vou apresentar, né? A gente está com a Ana Paula Schweitzer, né? Ela é administradora com pós-graduação em psicologia positiva, bem-estar e autorrealização. É especialista em gestão de pessoas por competências. Gostei muito disso, depois quero perguntar para Ana o que é isso, né, melhor para a gente poder entender, um termo novo para mim. Também é servidora da UDESC e fundou, né, já há 3 anos aí, indo para o 4º ano já, né, Ana? A Conecta Talentos, que é uma empresa que atua na área de treinamento empresarial, de liderança e recrutamento e seleção de pessoas também. Então, Ana, seja novamente bem-vinda, já esteve conosco no Pulso. Tu também tem aqui programa aqui na rádio, né? Tá direto aqui envolvido, então é meio que um crossover hoje entre o Pulso, né, e o teu programa aqui na RC7. Tudo bem contigo, Ana? Tudo certo. Nossa, tô super feliz de estar aqui, né? E com vocês, porque o pulso ainda pulsa e pulsa muito forte, né? Muito bom, né? Continua pulsando e muito forte. É muito legal, assim, acompanhar essa trajetória bacana de vocês. E que são empreendedores, né? Que eu posso dizer que admiro muito, né? Obrigado, Ana. E hoje a gente vai falar um pouquinho... obrigada. A gente vai falar um pouquinho da gestão por competências, que é uma gestão humanizada de pessoas. Olha só. É bem bacana, né? Olhar para as competências e o quanto isso é importante para nossa autorrealização também enquanto profissional. E, naturalmente, isso vai repercutir em resultados, né? Resultados positivos aí para as pessoas, para as empresas, para a sociedade, né? Que é isso que a gente está aqui querendo contribuir, né? Para que a gente faça um mundo melhor. Perfeito. E eu vejo que as pessoas são e serão o centro de tudo, né? Embora a gente fale de robôs, de robótica, de digitalização, né? O diferencial sempre serão as pessoas, né? Elas são insubstituíveis, na minha visão. Ô, Ana, pegando esse insight, desculpa, Marcos. Eu ia nesse insight também, acho que nós estamos na mesma linha. O Mário trouxe esse dilema da robotização de pessoas, ou seja, a gente cria processos, cria estruturas para que cada vez as pessoas repitam e sigam exatamente aquilo que a gente, como líderes e como empreendedores, né, quer. E do outro lado, a gente quer que os robôs, né, que a inteligência artificial e tudo que existe hoje seja muito parecido com o humano, que pense, que dê ideias e tudo mais. Então, paradigma, aonde que a gente está errando, na tua opinião? O que tá confuso nesse processo aí, nessa muvuca toda aí de tecnologia e pessoas? Então, bom, a inteligência artificial é maravilhosa, né? Eu sou super adepta, assim, e quero aprender cada vez mais a usar esse recurso, porque vejo que a gente precisa ir se atualizando, né? Quando eu falo que as pessoas são insubstituíveis, para você que está aí nos ouvindo, não pensa que, então eu, a Ana, empresária da Conecta Talentos, eu sou uma pessoa insubstituível. Nada disso. Uhum. Eu falo pessoas não no sentido de que a digitalização não vai substituir as pessoas, nesse sentido. E que as pessoas fazem a diferença em todos os negócios, né? Porque se a gente não colocar o nosso componente no nosso negócio, a gente não vai ter o nosso diferencial, a nossa cultura, a nossa entrega que atrai aquele cliente que faz fit com a gente, né? Porque até isso a gente tem que pensar, né? Qual é o cliente que eu estou querendo fazer fit, né? Quem que eu estou buscando no mercado? Quem é que pensa como eu? Quem é que gosta do meu jeito? Quem é que acredita no que eu acredito para poder comprar o meu produto, comprar a minha ideia, né? Então, isso é algo que é individual. Então, ao mesmo tempo que nós temos processos dentro das empresas, e os processos não são individuais, as pessoas têm toda uma forma de ser que é individual. E esse conjunto de processos bem feitos com pessoas bem treinadas, qualificadas, entregando o seu melhor com os seus diferenciais, a sua individualidade, ou seja, colocando amor no que está fazendo, colocando dedicação, comprometido, tudo isso vai fazer a diferença. Então, é um conjunto, é uma química que precisa estar bem ali realizada, né? Tá bem construída para que as coisas andem bem. Isso é uma visão minha, né? Perfeito. Ana, dentro disso que você está falando, eu visualizo assim as pessoas, né, na busca desse autoconhecimento, desse entendimento, desse momento, assim, mas me parece assim, preciso conhecer o cliente, preciso conhecer a equipe. E
antigamente os empresários não tinham toda essa demanda, assim. Parece que até pelo próprio Fordismo e as teorias clássicas da administração, as mais antigas, vinham muito de uma visão de produto mesmo, né? E de linha de produção. Então, essa questão de processo e os recursos disponíveis, as pessoas eram de alguma forma mais recursos do que pessoas, né? Dentro das empresas, né? Mais para cumprir aquelas atividades. Só que de alguma forma o trabalho da liderança era facilitado, porque ele dizia, ele ordenava, as pessoas obedeciam um comando e as coisas aconteciam. E hoje existe um desafio que é esse trato, né? De como que a gente consegue trabalhar as pessoas, o potencial de cada um, os desejos de cada um para fazer com que aquilo que é o básico para a empresa rodar aconteça. Parece que ficou difícil fazer com que o básico aconteça, porque as pessoas já não recebem mais ordens e a gente também como líder muitas vezes não quer agir dessa forma, né? Você quer que as pessoas gostem do que estão fazendo e vejam sentido naquilo, mas está um desafio enorme. Como lidar com isso? O grande desafio, na minha opinião, se gerou a partir do advento do conhecimento, né? O conhecimento quebrou todas as barreiras e a gente tem evoluído enquanto humanidade, graças a Deus, né? Porque a gente não quer ser trabalhador de Ford. Exatamente. Queremos ser trabalhadores da era do conhecimento. E trabalhadores da era do conhecimento não existem se eles não pensarem, certo? Então, a partir do momento que as pessoas possuem mais conhecimento e capacidade de pensar e criticar sobre processos, sobre realidades, sobre circunstâncias, elas vão questionar. E aí a gente vai falar algo muito interessante também, porque as novas gerações não têm as mesmas necessidades que as gerações antigas. Perfeito. Né? Então, vamos falar de um ponto de vista histórico, né? Os nossos imigrantes alemães, italianos, enfim, chegaram aqui há menos de 200 anos. E eles tinham que lutar para sobreviver. Eu cheguei numa realidade dentro da minha família que a minha luta já não é mais somente pela sobrevivência, isso já está mais resolvido dentro da minha realidade e condição financeira, e isso me abre perspectivas para pensar em outras coisas. Um pouco daquela pirâmide de Maslow, assim, já está em busca de outras coisas, não é mais a questão só da segurança, alimentação. Enquanto a nossa base ela ainda precisava ser atendida, a gente estava ali envolvido com os processos do dia a dia. Como é que um pai e uma mãe vai pensar numa educação melhor ou pior para o filho se ele tem que estar pensando no que ele vai colocar na mesa ao meio-dia e à noite? Isso limita a possibilidade das pessoas, né? Então, nós vivemos em realidades diferentes. Hoje, o meu filho com 23 anos, as necessidades que ele tem e a forma como ele vê a vida, como ele constrói o planejamento de vida dele é totalmente diferente do meu. Que não há muita diferença de idade. É menos de 20 anos, porque eu tive ele bem jovem. Sim. Olhando para o meu pai, por exemplo, já contei essa história aqui na rádio, né? Meu pai é servidor público de carreira, fez uma carreira maravilhosa na Prefeitura Municipal de Lages, deixou um legado bacana que até hoje aí, você que é contribuinte de IPTU, recebe um carnê que quem pensou foi ele. Olha só, legal. E continua funcionando até hoje. Só que quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a olhar para as minhas necessidades e para o meu projeto de vida, e eu trabalhei em uma empresa e eu pensei, poxa, daqui onde eu estou eu não vou conseguir realizar o que eu almejo, eu vou ter que buscar outras coisas. O que o meu pai disse para mim? Mas filha, daí você não vai crescer em lugar nenhum? E como é que vai ficar a tua carreira? Claro, do ponto de vista dele. O que funcionou para ele dentro das necessidades dele. E foi maravilhoso, eu sou gratíssima a tudo que ele construiu e realizou, porque eu faço parte disso. E recebi muito desse legado também em formação enquanto pessoa. Isso faz parte de mim. Mas eu vejo uma distância muito grande entre a forma como meu pai pensa a vida e planejou, como a forma como meu filho pensa a vida e planeja. Em relação a necessidades, em relação à contribuição, em relação à necessidade de reconhecimento. Então, a gente vai cada vez viver mais desafios, justamente porque tá vindo outras coisas aí com a evolução humana, né? Isso que tu fala, eu acho que é muito interessante. A gente pode aproveitar dessa ótica que você fez um comparativo familiar, né? Do teu filho, do teu pai. E aí eu me transporto lá para a realidade da empresa, de um gestor, de um líder, que muitas vezes, né, vamos pegar assim de modo geral, né, aquele gestor que talvez ele já saiu da base da pirâmide, já realizou algumas coisas na vida e a cabeça daquela pessoa é a realização pessoal. Só que ele está talvez contratando um jovem que ainda tá lá na base da pirâmide ainda. E as necessidades daquele jovem, daquela pessoa, às vezes uma mãe, um pai de família, é diferente. Então, você já começa aí uma visão de mundo e de buscas totalmente diferentes.
como alinhar e fazer com que esses dois, né, com que o líder que está num momento de vida, numa etapa da pirâmide, compreenda e entenda as necessidades daquela pessoa, mas também que a pessoa entenda que o líder muitas vezes vai falar assim: ô Malik, vamos supor que o Malik é meu contratado lá, cara, tu precisa ter um propósito de vida e tal, mas o Malik às vezes tá procurando, cara, ele quer pagar as contas dele que ele tá tudo atrasado, entendeu? Tipo assim, como que a gente alinha essas coisas, Ana? Porque eu vejo que isso conflita muito no dia a dia, e aí eu jogo pra você, como é que a gente pode começar a resolver esse problema aí, sabe? Bacana, porque aí a gente vai falar das principais habilidades de liderança, né? Perfeito. Que é a comunicação e a empatia. Bacana. O alinhamento entre comunicação, líder-liderado é essencial. Essencial. O que eu estou buscando? Você conhece? Você que é líder aí, você que é empreendedor, você sabe o que teu colaborador está buscando? Porque as realidades são diferentes e há muita diversidade dentro das empresas. Então, a gente já vê movimentos de grandes empresas pensando, inclusive, em benefícios que são flexíveis. Por quê? Porque aquele cara que tem família, que tem filhos, que está... construindo ainda tem um orçamento mais limitado ali, exatamente, né? Construindo ainda essa jornada, para ele é muito interessante ter, de repente, um vale alimentação maior. Bacana. Agora, para aquele cara que não é casado, que mora com os pais, o que ele vai fazer com o vale alimentação? Talvez o vale PlayStation lá para ele é mais interessante, né? Exato. E tá tudo bem, né? Exatamente. Então, essa flexibilidade de benefícios é um ponto. Mas não tem como a gente chegar nessa compreensão se a gente não tiver empatia e não parar para ouvir. Isso é uma habilidade, 3 habilidades de liderança importantes: empatia, saber ouvir e comunicação. Porque nem sempre eu posso ser empático, compreender a realidade do outro, entender a necessidade dele, mas eu preciso também comunicar que, de repente, a minha empresa não pode atender tudo que ele almeja. Mas se ele compreender isso, se eu souber comunicar e ele entender, tá ok. O problema é quando ele não entende nada, ele recebe um não no seco, e aí ele vai achar que não está sendo reconhecido, que não tem justiça, enfim, vai passar pela cabeça dele N coisas, né? Então, a melhor fórmula para a gente evitar esse tipo de conflito é sempre a transparência e a comunicação. Então, entender qual é a necessidade do colaborador, até onde a nossa empresa aqui dentro do nosso estilo, também dentro da nossa cultura, está disposta a trabalhar com flexibilidade ou não, e está tudo ok, né? Porque até nos estilos de liderança a gente sabe que existem o autoritário, o democrático, o laissez-faire, mas isso não quer dizer que não funciona, né? Será que o autoritário não funciona e não gera resultado? Pois é. Gera. O democrático não funciona e não gera resultado? Gera também. Né? Mas a gente vem falando, diante de tanta evolução humana e necessidades e diferenças geracionais, que a gente precisa, de repente, começar a pensar, a trabalhar a nossa liderança. Para trabalhar mais uma liderança situacional, entendendo o colaborador, entendendo qual é o perfil, qual é o estímulo ideal para motivar, o que eu tenho que fazer para me comunicar melhor, qual é o estilo de comunicação desse cara, para a gente poder ir alinhando expectativas e entregas e poder crescer junto. Porque é isso que a gente quer, né? Mas o Malik falou sobre o empreendedor, né? Cara, o empreendedor é um cara muito valente, né? E um cara bem ferrado, né? Verdade. Porque quando ele começa a empreender, ele chega com uma visão do que é empreender, né? E eu acho que ele só vai compreender o que é uma mentalidade empreendedora, de fato, o que ele precisa construir uma mentalidade empreendedora, que é o conjunto de competências que ele precisa ter e habilidades para empreender no caminho, porque ele vai sentindo necessidades. E agora não sei fazer isso, vou ter que ir atrás disso, vou ter que... Então, quando a gente fala de perfil comportamental, o empreendedor é o que tem que ter todos os perfis. Verdade. E saber usar o perfil ideal para cada situação e cada momento, né? E você fala, Ana, assim, ó, né? Você utiliza termos, né, na tua linguagem aí, quando você está conversando aqui com a gente, que eu tenho certeza que o Malik, de 10 anos atrás, não ia compreender integralmente essa conversa. Talvez ia captar algumas partes do que a gente está falando, mas eu me recordo de quando... 13 anos atrás, quando eu comecei a empreender, o desafio que era justamente abordar temas que eram desconhecidos para mim, porque um arquiteto, né? A minha formação é arquitetura. E aí você se depara com uma equipe para liderar, com perfis diferentes dentro do escritório, que são engenheiros, arquitetos, estagiários, dentro da obra, que são profissionais que já estão há 30 anos construindo como pedreiros, né? Como, sei lá, carpinteiros, né? Que exercem ali um ofício com excelência, mas que tem o seu jeito também de trabalhar, e aí você se depara com isso. Eu vejo assim, a necessidade da busca pelo conhecimento do empreendedor é
enorme, porque você falou, a era do conhecimento, né? E tá tudo disponível pra gente, mas também é importante saber filtrar também aonde buscar isso, porque, vamos lá, a gente tá numa camada aqui de conversa que é super importante para startar no empreendedor, o desejo daqui a pouco e o entendimento sobre alguns pontos, mas não descarta a necessidade dele ter que fazer um curso, dele ter que estudar. E hoje eu fico um pouco preocupado com o volume de coisas na internet que a gente acaba recebendo. O empreendedor diz assim, escuta o Pulso Empreendedor aqui, daí ele, não, eu preciso saber mais sobre gestão de pessoas. Daí ele cai lá num clique aqui, arraste para cima, que você vai ser o líder perfeito em 5 dias. Então também a gente está vivendo uma situação hoje onde as pessoas também às vezes acham que estão entendendo sobre um assunto e elas não aprofundaram, né? Eu e o Vini, a gente sempre coloca, a gente não é especialista na área, né? A gente convida as pessoas para falar, a gente é muito mais um empreendedor que sofre no dia a dia e quer compartilhar essas dores e esses assuntos. Mas eu acho que esse é um ponto interessante, só que a nossa produção já nos alertou. Cara, aqui. Que pepino, né? Na verdade, isso que você falou. Eu joguei um pepino pro segundo bloco aqui. Vai cascar isso aí e resolver agora com a Ana aí, porque realmente dá muito trabalho, né? Eu acho que vamos puxar esse ponto do trabalho e do tempo que precisa se dedicar para se tornar um líder, um empreendedor de alta performance, de resultado. A gente vai para um rápido break e já volta aí com o Pulso. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com a Ana Paula Schweitzer, ela é especialista em gestão de pessoas, proprietária da Conecta Talentos, tem atuado aí com a psicologia aí, junto com as empresas, organizações, com as lideranças, para mudar um pouquinho a forma como as pessoas enxergam a sua vida, os seus negócios, e tem ajudado bastante as pessoas. E no primeiro bloco a gente jogou um abacaxi aqui, né? Verdade. A gente falou de uma situação complexa, do desafio do empreendedor hoje para liderar, né, diante da complexidade que o mundo se tornou. Tu citou, Mário, tu citou o exemplo do arquiteto, que é o teu exemplo ali, mas a gente tem o exemplo de várias profissões, né? Não é um advogada que acabou de sair da faculdade e quer empreender já. Talvez não queira trilhar uma carreira primeiro dentro de uma instituição, já quer partir para a realização de um sonho. E aí, às vezes, a pessoa não tem noção de que ela estudou lá 8, 6, 4 anos para uma profissão, só que ela não estudou a mesma proporção ou menos, ou estudou muito pouco sobre liderança. E aí eu te pergunto assim, né? É mais importante estudar sobre liderança quando você quer empreender, ou mais importante estudar sobre aquele produto, aquela profissão que você escolheu ali para executar? Como que você enxerga essa questão? Então, falando agora um pouquinho, né, das habilidades que são necessárias aos profissionais, né, da nossa era. A gente tem visto que precisa sim uma especialização, algo que seja aprofundado, que tenha um conhecimento que possa de fato gerar um resultado bacana e uma entrega legal, mas ele também precisa ser generalista. Então, a gente põe um colaborador dentro da nossa empresa para trabalhar numa área, a gente precisa dar uma visão ampla de tudo que acontece dentro da empresa para que ele possa olhar para o trabalho dele e encaixar o trabalho dele e ver a importância também do trabalho dele para o todo, né? E o empreendedor, o empreendedor dentista, ele precisa saber de odontologia e muito bem, né? Até para poder contratar bons dentistas, identificar se aquele trabalho tem uma entrega bacana, daquele cara ou não, né? Mas ele precisa saber de gestão. Não tem como. Tem que ter excelência nisso também, né? Exatamente, não tem como. Um médico que abre uma clínica médica, que é maior que ele tem que gerenciar mais do que ele vai ter que saber de gestão. Um médico que gerencia um hospital, cara, ele tem que saber de gestão. Às vezes, claro, um administrador vai poder contribuir mais do que propriamente um médico, mas o administrador tem que ter também essa desenvoltura de entender a realidade de onde ele está trabalhando. Então, é complexo, sim, porque as demandas são muito grandes. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser muito especialista numa área, a gente precisa ir abrindo o nosso leque, a nossa cabeça, para conhecer de tudo um pouco. Hoje, se eu vou atender uma corretora de seguros, é uma realidade. Se eu vou atender um hospital, é outra realidade. Então, hoje eu estou fazendo um curso de liderança para os líderes do hospital infantil. Não posso chegar lá sem olhar para o contexto que eles vivem todos os dias. Como é que é a realidade deles? Conhecer um pouquinho do que eles fazem,
para eu poder também adaptar o meu conteúdo à realidade deles, né? Perfeito. Ana, você falou antes, assim, o empreendedor, ele é um cara que precisa ter muita coragem, ele é um cara ferrado, assim, né? Ele é um cara que tá cheio de pepino. Mas olha só, na tua fala agora, eu captei, assim, a seguinte mensagem, né? Ele tem que entender de gestão, empreendedor e empreendedora, né? Tem que entender de gestão. Tem que entender da área, né? Onde ele está atuando, do produto ou serviço ali. Tem que entender de gestão de pessoas, tem que entender da parte de tributos, de marketing, de comunicação, né? A liderança em si vai longe. A gente pode citar tecnologia, daí várias outras coisas que vão complementar. E ainda, ele tem que lidar com perfis comportamentais diferentes, porque ele está lidando com pessoas, as pessoas estão gerações diferentes, cada uma pensa de um jeito, cada uma tem um objetivo. Então ele tem que gerenciar o macro e o micro em várias escalas e tudo ao mesmo tempo. Eu te pergunto, será que os líderes não estão um pouco cansados, desgastados? Será que isso que está fazendo as pessoas? Porque a gente tem visto um movimento, né, Vini? Sim. E uma reclamação constante. E aí você é profissional da área, talvez tenha alguns dados a respeito de burnout, de depressão, de ansiedade, porque a gente analisa isso tudo e diz assim, pô, esse cara tem uma cobrança tremenda. Se ele for irresponsável, beleza, talvez ele nem veja as coisas que estão acontecendo, né? E de repente até dorme tranquilo, mas eu confesso que como empreendedor, né, é um desafio diário da gente pensar, né, qual é o próximo passo, né? Vendas. Sempre vem aquela ideia de, cara, vou chutar o balde, vou fazer um negócio mais enxuto, vou focar em produtividade e tal, mas um pouco disso também tá talvez complementando o que o Marek fala, o que eu percebo, talvez uma falta de paciência, às vezes, em até que ponto eu quero investir minha energia, meu tempo para pegar uma pessoa que talvez ela não tá tão adequada ao que eu desejo para transformar em alguém de alta performance, sabe? Então, enfim, é um paradigma complexo, mas deixamos para ti. Não é uma pergunta, né? É uma reflexão, na verdade. É uma reflexão grande, né? O empreendedor, primeiro, ele tem que saber o que falta nele. Né? Aí para focar, porque frente ao universo de conhecimentos que nós temos, o que falta em mim que eu quero desenvolver em mim e de que forma eu posso conseguir apoio de pessoas especializadas no que eu não vou desenvolver. Perfeito. Ótimo. Porque como é que eu vou me aprofundar em marketing, em gestão estratégica, em gestão de pessoas, em planejamento, muitas frentes, né? Então eu preciso de braços. Eu sozinho não consigo. Né? Tem que ter essa consciência. Dentro do meu perfil comportamental, eu já tenho algumas habilidades. Ok, o que eu quero desenvolver, né? Dentro dessas habilidades? E quanto mais desenvolver, melhor. E vai ter que desenvolver, essa é a notícia do ferrado do empreendedor. Você não tem opção. Não tem opção, porque ao mesmo tempo... né? Ao mesmo tempo que ele tem que ser especialista, ele tem que ter... Uma das capacidades do empreendedor é correr riscos. Mas uma outra capacidade do empreendedor é saber planejar. E quando a gente fala de perfis comportamentais, são perfis diferentes. Sim. Opa, então eu vou ter que adquirir habilidades do perfil executor, do planejador, do analista e do comunicador? Sim. E é isso mesmo. Né? Então, capacidade de correr riscos vamos lá, vamos fazer, vai dar certo, tal. Opa, mas espera aí, vamos planejar. Daí, quando o empreendedor para planejar, ele vê, não é bem assim. Ele já vai calcular risco, né, com oportunidade e, será que vale a pena, não vale a pena? Vai olhar para o mercado, ele já vai parar e vai fazer um movimento um pouco mais metódico no sentido de análise. Então não é só correr risco, né? Vamos montar uma empresa, vamos lá e tal. Aquele entusiasmo inicial que eu falo, né? Que começa com o empreendedor olhando para oportunidades e querendo correr riscos e com aquela energia, daqui a pouco, no meio desse caminho, ele vai dando uma murchada, vendo que as coisas não são bem assim, que vai exigir mais dele, talvez, do que somente aquela vontade, né? Vai exigir sentar, obter conhecimento, filtrar o conhecimento, obter pessoas que possam ajudar ele, dar suporte no que ele precisa. Falando de pessoas, se o empreendedor, se o líder está cansado das pessoas, na minha visão, ele vai ficar cada vez mais cansado. Porque as pessoas são as que podem resolver as coisas. Então, se eu não tenho a tranquilidade, ou se eu não tenho a paciência de sentar, de explicar como é que eu quero o processo, de dar a direção, de acompanhar, né? Aquela coisa do
Do pegar na mão, vamos fazer junto, primeiro, vou te mostrar como é que eu quero, tem que ser assim e tal. O cara não vai resolver o problema dele. E ele vai ser um líder que, na verdade, é tarefeiro e não é gestor. Perfeito. Por quê? Porque se eu não tenho pessoas que sejam capazes de fazer a entrega como eu gosto e como eu quero, eu tenho que ensinar. Se eu não tenho tempo para ensinar, eu estou ocupado com o quê? Com rotina, com tarefa e não na estratégia. A maior estratégia é ensinar as pessoas. É formar as pessoas para que elas resolvam os problemas. E o líder possa atuar no estratégico e acompanhar e ter essa clareza mental. Agora, enquanto ele está ali, ó, matando cachorro a grito, né? Apagando incêndio, ele não tem essa habilidade, ele não tem essa tranquilidade para usar essa habilidade. Porque a cabeça dele está lotada de outras coisas. Isso mexe muito com as crenças, né? Eu vejo assim, quando você falou, me remeteu assim a alguns casos e situações que eu já vivi e já percebi assim, onde a pessoa acha que os outros que não tem que ensinar os outros, que os outros deveriam vir prontos assim, né? Então tem uma crença também de que eu contratei o profissional, ele tem que vir pronto. Sim. Né? Eu contratei, ele tem que saber, não, mas eu olhei aqui o currículo, eu fiz uma seleção, né? Eu contratei uma empresa com uma Conecta Talentos e fiz a seleção correta e a pessoa tá me exigindo ainda atenção. Então, eu acho que também esse é um ponto que mudou, né? Na nossa geração, e o Piangers falou disso no programa, né? As pessoas tinham aquela coisa assim, você não pode perguntar, né? A minha mãe dizia, fica quietinho. Chega na casa de alguém, fica quietinho, não fala nada, não pergunta. Se quiser, depois a gente conversa, mas depois daí já passou, né? E hoje eu vejo que as pessoas estão perguntando, elas estão interagindo. Você falou do conhecimento e do pensar, né? E as pessoas querem um porquê. Elas querem assim, por que eu estou fazendo isso aqui? Onde que a gente está indo? Qual é o objetivo? Né? Elas não querem mais só realizar a tarefa, elas querem um propósito, ou uma realização, ou uma busca de algo, como você disse. Então, fica um desafio maior, parece, nesse contexto também, né? Eu não sei como que você enxerga. Fica um desafio maior, porque se o líder não enxerga a visão e nem o propósito, o liderado dele não vai enxergar. Ainda, né? Porque isso é tarefa do líder, né? Mostrar a visão, mostrar o propósito, engajar esse liderado com o propósito. Se ele não enxerga isso, ele está perdido, né? E se ele está perdido, a equipe está perdida. Ana, falando de gerações, assim, tem uma pergunta que eu acho que faz tempo já que eu tô com ela, assim, que eu tinha que encontrar a pessoa certa para perguntar. E você falou sobre as pessoas de gerações mais do passado, elas estavam mais preocupadas com a base da pirâmide, com suas necessidades pessoais, e conforme a geração vai ficando mais jovem, ela está mais conectada com realização, com aventura, com aquelas coisas realmente, assim, aquele negócio... Reconhecimento, assim, com aqueles sonhos da criança, assim, sabe? Tipo, eu quero ser um astronauta. E às vezes a pessoa cresce com aquilo e ela vai atrás daqueles sonhos e consegue, né? Então, assim, entendendo que existem diferenças entre gerações, a pergunta é, o que não muda? Porque, assim, você vai ter uma empresa com várias pessoas de várias gerações, às vezes equipes gigantes lá, e o que não muda entre as gerações? O que todas as pessoas estão, na tua opinião, buscando que você pode... Não, isso aqui é certo que pode ser jovem, velho, enfim, é certo, assim. Segurança, reconhecimento e pertencimento. Perfeito. Tava na ponta da língua. Isso não muda. Perfeito, muito bom. Isso não muda. Segurança é o primeiro passo, né? É a base da pirâmide, né? Eu tenho que estar tranquilo, tenho uma casa, sei o que eu vou comer, né? Eu tô seguro. Primeiro passo para o potencial da pessoa poder ser explorado é ele se sentir seguro. Excelente. Se eu não estou seguro, o meu potencial despenca, né? Reconhecimento é enxergar que as pessoas enxergam o valor dele, ele também, esse sentimento de alto valor, né? E isso muitas vezes vem de fora para dentro. E o pertencimento é sentir que eu estou na minha tribo, que é aqui o meu lugar. E que é uma tribo diversa, às vezes, com várias pessoas diferentes de mim, mas eu me sinto parte, né? Exatamente, que eu me sinto parte e que eu posso contribuir. Contribuição é uma outra necessidade. Então, poderíamos até colocar a contribuição como uma necessidade que não muda, né? Agora, o que a gente está vendo nas novas gerações? Significado e propósito. Perfeito. 2 elementos novos. Então. 2 elementos que são essenciais. Eu preciso enxergar o significado e o propósito do que eu estou fazendo para eu também sentir que eu estou contribuindo e que eu vou agregar valor naquele negócio, naquela sociedade, naquele ecossistema que eu estou inserido.
Muito bom. Eu preciso disso. E se eu não tenho, a diferença é que, como eu já estou com as minhas necessidades mais ou menos atendidas, eu posso ir buscar em outro lugar. Perfeito. Então eu não fico mais tão, digamos, presa, vinculado, né, exatamente, vinculado por muito tempo a algo que para mim não faz sentido. Excelente. Então, isso é algo que a gente inclui dentro dos processos seletivos também, lá no recrutamento e seleção. Mas falando em recrutamento e seleção, não basta só também eu, como empreendedora, ter aquela ideia de que eu vou contratar Conecta Talentos porque é um recrutamento e seleção especializado e está tudo resolvido, né? Vou colocar o carinha ali atrás do computador e, ok, ele vai me dar resultado. Gente, processo de recrutamento e seleção, qualquer tipo, seja através de uma empresa ou sem uma empresa, é 50%. O outro 50% é você sentar com essa pessoa, explicar o que você quer, explicar como é que é a cultura da tua empresa, o que aqui é aceito, o que é legal, o que não é, e acompanhar. Precisa acompanhar. Você precisa sentar do ladinho, uma vez por dia, pelo menos na primeira semana, e dizer como é que foi hoje? O que tu sentiu de dificuldade? Como é que tu está se sentindo aqui? Tem alguma sugestão? Não tem alguma sugestão? E só ouvir primeiro, né? Porque se você chega no primeiro dia já malhando o cara, ele já vai dizer, puta merda, o que eu tô fazendo aqui? Não vai dar certo. Não vai dar. Eu sou péssimo. Ele já tá com medo, né? Sim. Porque ele tá nesse processo de experiência. Claro. Então é sentar e ouvir, né? Aquela habilidade de liderança maravilhosa que é saber ouvir primeiro e colocando as informações aos poucos. Olha, Ana, mas veja bem, esse relatório aqui que tu me apresentou não tem um total no final. Seria bacana para mim essa informação. Tu pode incluir amanhã? E daí a Ana lá, que chegou novinha, né? Não vai se assustar e dizer, não, beleza, amanhã eu vou entregar com o valor. E tá tudo ok, né? Então, também, as informações não passam por osmose, né? A gente precisa comunicar, e uma frase que é muito dita aí na área de gestão de pessoas é que o óbvio precisa ser dito, né? Eu ia falar essa frase. Então, a Ana nunca fez um relatório, nunca entregou um relatório. É a primeira vez que a Ana faz relatórios. Será que a Ana tem a obrigação de saber que o total lá no final é importante para quem vai receber a informação? Sim. Se ela souber, que bom. Mas ela não tem essa obrigação. Quer ver mais uma que eu vivi na minha empresa? Bora. Pede o relatório para a pessoa e você não tem nem o modelo do relatório. A pessoa não sabe nem por onde começar, vai ter que fazer tudo do jeito dela. Daí você não coloca uma logomarca, ou não coloca tal coisa, ou não coloca um detalhe. Então, como fica difícil para a pessoa trabalhar quando a empresa também está desestruturada. Eu passei por isso no início e vejo como é um processo longo. Agora, botando uma pitada de uma realidade aqui para o final do programa, num tema que eu acho que a gente não pode deixar de abordar hoje, é a visão assim, ok, de repente o líder fez o dever de casa, é um bom líder, né, e ele está ali envolvido com as pessoas, mas existe um cenário global. Mudou o dólar, para o negócio dele a queda do dólar agora está ruim, ou o aumento do dólar está ruim, né, em uma determinada situação, ou ele está com algum tipo de desafio, alguma dificuldade, algum imprevisto mesmo, que acontece, a gente sabe lá no empreender que tem, né, concorrentes, né, mudanças no mercado, e de repente essa pessoa se vê numa situação de mais dificuldade e ela ainda tendo que dar atenção para as pessoas, esse cuidado, essa paciência, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Ana, assim, sobre o estado emocional do empreendedor, porque a gente citou antes ali, né, a questão de burnout, depressão e outros problemas aí que tem acontecido. Por que isso tem acontecido? A gente está nos minutinhos finais, mas acho que dá para explorar um pouquinho isso. Por que isso tem acontecido, né? Por que isso está se tornando mais comum? E se tu tiver algum número também, eu acho que é relevante. Beleza, então. Vamos falar de ambiente de incerteza e das nossas necessidades, que a primeira é a segurança. Né? O que acontece no ambiente de incerteza? Insegurança, ou seja, se a pessoa não tiver um autocuidado e não cuidar da sua saúde mental, ela colapsa, com certeza, porque a responsabilidade do empreendedor é muito grande, né? Quantas famílias ele tem nas costas, né? Todo aquele sentimento de dar certo, de fazer acontecer, tá ali, né? Aquela pressão também por isso. Então, as incertezas começaram na pandemia, já desde lá,
a insegurança econômica, o Brasil é campeão, né? Sim. Nunca vi segurança econômica nesse país, então... O brasileiro já se acostumou. O empreendedor, né, o jogo de cintura que ele tem que ter para lidar com os aspectos econômicos do país já é algo surreal, né? Mas a pandemia, com certeza, agravou bastante isso, né? E os dados dizem que 1/3 dos empreendedores na pandemia procuraram ajuda psicológica. Olha só. Então, sintomas de depressão, os outros 2/3 só não procuraram, mas... talvez precisem não derem ainda o braço a torcer, né? Que estão precisando de ajuda, né? Porque isso também é um tabu. Então, ansiedade, depressão e burnout são aí os principais diagnósticos, né? Então, é o medo, né? O medo do futuro, isso vai fragilizar a nossa saúde, e os sinais são a perda de alegria, a perda do entusiasmo para atividade vão diminuindo, falta de foco e criatividade vai diminuindo, impaciência com as pessoas, né? Perde o equilíbrio, perde o autocontrole, se descoloca, sai da caixinha, né? Acontece. E alerta das pessoas próximas também, né? Opa, tu não tá bem, hein? Então presta atenção aí, quem tá do teu lado tá te observando, insônia, não consegue dormir. Então todos estes são sintomas, né? De que alguma coisa aí não vai bem. E a aposta sempre é autocuidado. Autocuidado, se conheça, tenha momentos de pausa, faça isso. O líder não pode surtar na frente da equipe. Não é que o líder não possa surtar, porque todo mundo é humano. Sim. Mas a gente tem que surtar longe. Tomar cuidado, né? Sente que vai surtar, sai fora. Faz um momento de break, sai da empresa, vai fazer uma caminhada, vai tomar um café com um amigo, chora as pitangas para o amigo, jamais para alguém dentro da empresa. A gente faz Usa os recursos que são os possíveis para blindar a tua equipe daquele estado emocional, porque, gente, emoção tudo passa. E quando a gente está sob o efeito de uma emoção que não é bacana, se a gente age, geralmente a gente se arrepende. Então, deixa passar isso, sai do contexto, sai do cenário, vai lá, se cuida, se trata, volta bem e resolve o que precisa ser resolvido, né? A gente precisa cuidar do nosso lazer. Uma outra coisa bem diferente entre gerações é que a nossa geração amava o trabalho, né? Meu avô acordava às 5 da manhã e dormia meia-noite, ele achava a coisa mais linda de contar que ele fazia isso. O meu filho vai dizer, jamais eu quero viver uma vida assim. Inclusive, os meus filhos me disseram, mãe, eu não quero ter uma vida de adulto como você tem, porque você é muito ocupada. Né? Então, aí, grandes diferenças também. A gente está tendo que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, mas ainda bem que a gente tem as especialistas como a Ana para ajudar a gente, trazer uma luz e uma compreensão. E eu acho que você falou coisas importantes sobre o autocuidado também, sobre o autoconhecimento que o líder deve buscar. E eu acho que essa é uma fonte importante, né? A pessoa tem que se abastecer desse autocuidado, tem que olhar para si, né? E eu acho que as pessoas têm negligenciado um pouco, né? A visão muito do externo, né? Muito do buscar fora, do outro, e falta um pouco esse olhar para dentro. Mas acho que foi um bate-papo muito completo. Mas mesmo assim, a gente sempre tem vontade de continuar. Sem dúvida, dá vontade de falar muito mais, né? A gente tem vontade, eu acho legal não faltarão, né? Eu acho legal, porque daí já fica o convite para Ana vir aqui de novo e a gente abordar outros temas. Então, assim, obrigado, Ana, mais uma vez por você estar no Pulso Empreendedor. E deixa aí um minutinho aí final para tua consideração final aí, para os teus comentários. Então, a gente precisa se cuidar. Eu acho que esse é o principal ponto. Ninguém consegue entregar o que não tem, né? E dentro de todo esse cenário louco de necessidades que nós temos para atender, de tarefas que a gente tem, a desconexão, os momentos de lazer, estar com a família, cultivar o que você gosta de fazer, que te descarrega, né? Que te deixa mais tranquilo. E também pensar nos focos, né? Aquela clareza, ter clareza do que eu quero, mas será que eu quero isso mesmo para mim, né? A regra do 80-20, às vezes o empreendedor está perdido nisso aí, sem usar o paretozinho lá, né? Sem discernimento do que de fato ele precisa atacar para o resultado acontecer, né? Perfeito. E busquem sempre, quero me deixar à disposição aqui, adoro esses bate-papos, né? E o conhecimento está aí, gente, só não pode parar. O único erro e o maior erro de todos é a gente parar de aprender. Eu acho que a gente pode errar sempre de forma inédita, né? Perfeito. Errou, aprendeu com o erro, não erra mais e aprende coisas novas sempre.
Muito legal. Fica com essa dica aí, aproveita, segue o Pulso, compartilha, faz comentários aí, interage com a gente vai ficar muito feliz de ter você participando mais aí do Pulso Empreendedor. Então, obrigado mais uma vez, Ana, obrigado a você que acompanhou o Pulso aí, um grande abraço. Tem uns agradecimentos aí também. Agradecimento ao Orion Parque Tecnológico, Wind Digital, Clube de Negociadores, a gente vê semana que vem. Tchau, tchau.